Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Boa tarde a todos e todas. Alguém está com o microfone aberto aí, online. Boa tarde a todos os deputados, deputadas, senhoras e senhores. Passa-se a ordem do dia. Sessão ordinária do dia 20 de agosto de 2025. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido assim emendada. Projeto de lei 6333-A de 22, de autoria dos deputados Carlos Mink, Zeidan, Rodrigo Amorim, doutor Deodalto, Rodrigo Bacelar, Elton Cristo, Dani Monteiro, Renata Souza, Luiz Paulo, Val Ceasa e Átila Nunes, que dispõe sobre inserção de esportes olímpicos na grade extracurricular das escolas públicas estaduais do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda de redação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a redação do vencido assim emendada. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Para declaração de voto, deputado Carlos Mink. Vossa Excelência, presidente Tiaju, Vossa Excelência sabe, porque eu já falei umas poucas vezes, o meu apreço e orgulho de vê-la comandando o nosso parlamento. Muito obrigada. Com simpatia, convicção e firmeza. Obrigada. Então, eu já falei sobre esse projeto quando ele entrou em pauta, mas repito agora, agradecendo os relatores, os deputados, Vossa Excelência aqui na presidência, da importância disso. Essa ideia surgiu com a Olimpíada dos Jovens, Tiaju. Vossa Excelência que é ligada na juventude, que é ligada também na juventude. Os jovens veem na televisão os atletas olímpicos. Está aqui o deputado Chiquinho, que é um incentivador do esporte, né? Não só na Mangueira, em todo lado, foi secretário. Então, veja se eu não tenho razão, deputado Chiquinho. Os jovens veem os nossos atletas olímpicos brilhando, ficam encantados. Todo mundo quer ser, né, um campeão de judô, um campeão de olímpico, ginástica, vôlei, então. Então, você abrir uma porta para isso nas escolas é uma forma de inserção. O esporte é uma coisa saudável, é bom para a saúde, é bom para uma pessoa ter autoestima, Tiaju, e poder progredir. A nossa função, senador Marquinho, é abrir portas e janelas para a juventude mostrar o seu valor. Jovem, Tiaju, é para brilhar, não é para morrer de bala achada e bala perdida. Portanto, vamos lá abrir uma janela nas escolas para os esportes olímpicos, vendo quais são os mais interessados, dando informação, dando treinamento, abrindo um caminho. Depois, claro, cada um vai ter que mostrar o seu talento, a sua técnica, mas pelo menos mostrar um caminho. E quantos não vão se revelar? Muitos, para orgulho da nossa nação brasileira, da nossa soberania que está sendo ameaçada. Obrigada, Tiaju. Obrigada, deputada Índia Armelau. Primeiro, eu queria parabenizar todos que fazem parte, agradecer ao Carlos Mink, deputado, de ter aberto a coautoria, eu vou fazer parte. E eu, como professora de educação física, eu fico muito feliz de ver isso, porque o esporte, ele salva vidas, não só de bala perdida, mas vidas mesmo. Hoje, nossos adolescentes, nossas crianças, são a geração mais doente que tem, porque as pessoas simplesmente acham que é mais fácil tomar remédio. É mais fácil. Porque você fazer uma atividade física, você fazer uma dieta, você comer bem, é chato, é difícil. Então, quanto mais nós colocarmos isso na vida, desde cedo, as pessoas vão entender, vão procurar pesquisar, vão ver onde é que elas se encaixam, porque tem espaço, tem esporte para todo mundo. Eu sou exemplo, fui atleta profissional de natação, me achei, eu estou no CrossFit, então, parabéns. Pô, fico muito feliz de ver ali, ó, todo mundo, direita, esquerda, azul, centro, amarelo, pedir coautoria, vou fazer parte, vamos divulgar. Parabéns, tá? Parabéns. Deputado Chiquinho da Mangueira. Presidente, eu queria parabenizar os autores do projeto e lembrar que há 20 anos atrás
essa matéria era uma matéria obrigatória no ensino médio. Infelizmente, tiraram a obrigatoriedade dessa matéria e hoje a gente tem a felicidade aqui de voltar a ter a prática da educação física, não é nem a descoberta do talento. O talento aparece naturalmente, mas ele só aparece se ele tiver a oportunidade na escola, que hoje, para ele ir para um clube, ele tem que pagar uma mensalidade e a maioria deles não conseguem pagar. Na escola, a escola é tudo na vida. O esporte, a educação se confundem. Então, eu queria pedir a coautoria e parabenizar os autores do projeto. Muito obrigado. Anuncio. Lembrando que eu estou distribuindo os botões da Procuradoria da Mulher do combate à violência contra a mulher no mês do Agosto Lilás. Então, todos os deputados e deputadas podem receber minha assessoria, por gentileza, distribuir. Deputado professor Josimar. Então, esse projeto, como eu já tinha salientado na primeira votação, é um projeto de extrema importância do deputado recordista dessa casa, do deputado Carlos Mink. E nós que temos na pauta do esporte combinado a questão de combate às discriminações, viemos saudar o parlamentar. Quero dizer que nós que somos autores da Lei Vini Júnior de combate ao racismo nos estádios e arenas esportivas, ter no esporte olímpico dentro das escolas, dentro dos ambientes escolares é fundamental. Eu só não vou poder pedir coautoria, como falei da outra vez, porque o projeto é de 2022 e eu não era deputado nessa época. Mas fica aqui o meu voto, fica aqui o meu registro e um abraço olímpico ao nosso eco-decano, deputado Carlos Mink. Pela ordem, Deputada Carla Machado. Tia Ju, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade hoje, né, para parabenizar Vossa Excelência pelo trabalho maravilhoso que tem feito frente à Procuradoria das Mulheres e também cumprimentar Renata Souza. Hoje eu estive na Sala Lilás aqui da Alerj, sala esta que nós inauguramos em março de 2023, né, onde me surpreendeu o número de pessoas, de mulheres que ali já foram atendidas. Foram mais de 500 mulheres também atendidas aqui na Sala Lilás. E aproveitar para poder dizer que nós estaremos amanhã em São João da Barra, na Câmara Municipal, uma cidade que tem uma mulher prefeita, uma presidente da Câmara mulher, inaugurando a Sala Lilás, porque a gente vê, infelizmente, cada vez mais um número assombroso de mulheres vítimas de violência. Estamos vendo aqui, né, pelo só em 2023, quase 141 mil mulheres foram vítimas de algum tipo de violência no estado do Rio, o maior número desde 2015. A violência psicológica segue predominando, com mais de 51 mil mulheres, puxada por mais de 43 mil ameaças. Já a violência física vitimou mais de 41 mil mulheres, entre elas 99 feminicídios e 308 tentativas. E tivemos 4.759 mulheres estupradas. Então, esses números todos oficiais mostram a urgência de reforçar a rede de proteção e de aprimorar políticas baseadas em evidência. Então, deixo aqui, né, meu cumprimento, minhas felicitações às mulheres guerreiras aqui da Alerj, mulheres que defendem a causa e homens também, né, deputados que também defendem a integridade física, moral das mulheres. E nós, obrigada pelo voto. Da Procuradoria da Mulher, do Agosto Lilás. E, Tia Ju, nós não somos o sexo frágil, não. Nós somos guerreiras. Nós somos o sexo resiliente. Pela ordem, Tia Ju. Só pediria que fosse com brevidade para a gente dar continuidade aqui e seguir o regimento interno. Muita brevidade.
Tia Ju, quero parabenizar Vossa Excelência, senhora da Procuradoria da Mulher dessa casa, celebrando o Agosto Lilás. Mas eu não poderia deixar de passar em branco, Tia Ju. Falei ontem e vou ser redundante no plenário hoje. Ficar só no discurso, né, por parte de alguns deputados, parte de alguns movimentos ideológicos, é muito fácil. Nós tivemos essa semana, há 2 dias atrás, a Esther, de 22 anos, que foi brutalmente assassinada. Ou melhor, ela foi desfigurada, o laudo pericial já constatou que ela foi estuprada e desfigurada, entregue no portão da casa dela. E eu não vi os direitos humanos dessa casa, em momento algum, procurar sequer a família da Esther. Isso aconteceu, foi uma prática do traficante denominado Coronel, na favela do Senador Camará, né, na altura da Coreia. Não falaram nada. Ontem passou em branco, eu fiquei aqui, o plenário ficou vazio, ninguém falou nada. Absolutamente nada. E aí nós não podemos nos deparar com essa demagogia, com a hipocrisia, né, de usar a denominação não sei o que Lilás, não sei o que Lilás, como Agosto Lilás, eu parabenizo Vossa Excelência, mas tem que sair do discurso, pô. Não dá para ficar nesse direitos humanos seletivo. Mas sabe por que não falaram nada? Porque foi praticado por um traficante. Se fosse o policial militar numa operação, numa incursão, abatendo o vagabundo, estaria aqui um mimimi, uma choradeira, a polícia é agressiva, mas como foi um traficante, e traficante nós sabemos, né, é o dono do território de onde a esquerda tem voto. Então, presidente, fica aqui os meus parabéns à Vossa Excelência, parabéns às mulheres, né, parabéns àquelas mulheres que realmente defendem as mulheres, mas sou contrário a esse mimimi que a esquerda joga para a plateia e absolutamente não defende nada. Ontem eu vim para cá, falei, repeti, ecoou nas redes sociais e ninguém defendeu a Esther. Mas por quê? Deve ter ou rabo preso ou medo do traficante Coronel e da sua turma. Muito obrigado, presidente. Mais uma vez, parabéns. Obrigada. Eu pedi... É questão de ordem? Sim, questão de ordem, presidente. Muito brevemente, eu fico... brevidade para a gente não... Sim, por favor, senhora presidenta. Eu fico feliz, né, que a Comissão de Direitos Humanos ela seja uma referência de humanidade para essa casa. Toda vez que a gente vê alguma injustiça social cometida por quem for, senhora presidenta, que a nossa comissão seja acionada. Fala ao deputado que me antecedeu que ele fique à vontade para procurar a Comissão de Direitos Humanos. Se ele conhecer a família da Esther, traga, a gente atende. Violação de direitos humanos atendemos todas. Agora, senhora presidenta, eu acho que também falta um pouco de percepção sobre o que é o papel do Estado para alguns deputados. Talvez falta um pouco de aula de administração pública, de Estado, porque, vamos lá, violador de direitos humanos é o Estado. Por quê? O Estado que garante direitos. Quando o civil viola o direito humano de alguém, o nome disso é crime. Então, a pessoa tem que ser julgada como tal. Por que a gente vem aqui no microfone? Eu não individualizo, eu não vou no CPF do agente de segurança, eu não acho que a responsabilidade é individualizada. Toda vez que me posiciono aqui, me posiciono a partir das secretarias de segurança pública, de polícia militar, de polícia civil, me posiciono a partir do comando das polícias, ou seja, a ação nunca é individualizada, a ação é pelo Estado. Um policial que entra e viola direitos numa operação policial, ele não o faz por cabeça dele. Entrei ali, estava passando com a minha viatura na via, entrei e decidi fazer. A maioria, as mais de 4.600 operações que ocorreram no ano passado, à luz da DPF 635, não foram a partir da autonomia dos policiais, elas são ordenadas pela alta cúpula da polícia, ou seja, o Estado produz a violação na casa de moradores, invadindo a casa de moradores, esculachando moradores, alguns maus agentes chegam a saquear as casas e os comércios, e tudo isso a nossa comissão atende. A nossa comissão trabalha diariamente, quer um atendimento, é só subir aqui.
A nossa sala funciona de segunda a sexta, temos o Zap da Cidadania, os canais do meu mandato são também canais de acolhimento de denúncia da comissão. Então, eu não entendo por que essa necessidade de mediatizar e polemizar em cima da comissão. Vamos entender o que é Estado, vamos entender quem é garantidor de direitos, quem opera orçamento público, opera política pública e, portanto, quem é o violador de direitos humanos. Obrigada. Deputada Renata, pediria também brevidade na fala para que a gente não ultrapasse o tempo de discussão, na verdade, de comentar. Muito breve, senhora presidenta. Deputada Tia Ju, que bom vê-la presidir nessa sessão, em especial no Agosto Lilás, onde nós estamos trazendo aqui não só a pauta com relação à defesa intransigente da vida das mulheres, mas com ações concretas. Deputada Carla Machado falava aqui do trabalho da Sala Lilás. A única Sala Lilás em parlamento brasileiro, senhora presidenta, é aqui nessa casa. Já atendemos mais de 500 mulheres num universo de 2 anos. Ora, dentro de uma casa legislativa, onde não necessariamente haveria o atendimento em mulheres em situação de vítima, a gente tem isso aqui na Assembleia Legislativa. E hoje, senhora presidenta, eu tenho muito orgulho e agradecer à deputada Carla Machado, que acompanha o trabalho da Sala Lilás, de presidir a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, em especial diante dos desafios colocados para a vida das mulheres que todos os dias sofrem com a violência, todos os dias tem aí o feminicídio como algo latente nas suas vidas. Só para a senhora ter uma ideia, no ano passado foram 107 feminicídios no estado do Rio de Janeiro. E no Brasil todo, aumentou em quase 20% o número de mulheres vitimadas com o feminicídio, concretamente. Então, sabemos também que estamos aí nos 19 anos da Lei Maria da Penha, e, obviamente, Lei Maria da Penha, porque são a maioria de mulheres que sofrem violência dentro de suas casas. E não venham desviar o assunto, porque a Lei Maria da Penha era para proteger as mulheres que historicamente são violentadas, aonde ela deveria ser protegida, que é exatamente dentro da sua casa, com o ex ou com o atual companheiro. Então, nesse sentido, saudar a Maria da Penha, que sobreviveu. E aí, senhora presidenta, também lembrar que a gente tem 6 anos da Patrulha Maria da Penha, uma patrulha importante, que tem feito um trabalho central no estado do Rio de Janeiro, e nós temos acompanhado, inclusive hoje, foi lançada a metodologia de trabalho do Observatório do Feminicídio, lei da nossa companheira Zeidan, que garantiu aí também o mapeamento dessas violências para evitar que essas mulheres sejam vítimas de feminicídio. Mas quero fazer um convite, senhora presidenta, porque quando a gente vê cotidianamente mulheres sendo violentadas, seja dentro da favela ou fora dela, ou quem quer que seja o algoz dessa mulher, a gente tem que entender que as instituições precisam funcionar. E, nesse sentido, me solidarizo, sim, com a família e com todos aqueles e aquelas que hoje sofrem a lástima de ter uma vítima de feminicídio na família. Eu, por exemplo, tenho uma prima que foi assassinada em 2000, quando tinha uma filha de 6 meses de idade, que nós, inclusive, criamos. Então, eu tenho certeza que a violência contra a mulher atinge a todas as famílias e destrói famílias. Então, nesse sentido, a gente também quer saudar as profissionais da segurança pública e faremos, na próxima semana, uma audiência pública sobre mulheres e segurança pública, onde homenagearemos, senhora presidenta, a soldado Viviane, que sobreviveu a 7 tiros dados, ela, uma policial da DEAN de Duque de Caxias, sobreviveu a 7 tiros dado pelo companheiro dela, que também era policial, que trabalhava na delegacia abaixo da DEAN de Duque de Caxias. Deputado Marcelo Dino sabe bem que esse caso foi emblemático. Uma policial da DEAN
levou 7 tiros no pátio de uma delegacia, da DEAN, de uma delegacia que não era especializada, se eu não me engano, a 59, você pode me corrigir, deputado Dino, mas ela levou 7 tiros de um outro policial que se sentiu no direito de assassinar aquela mulher que trabalhava na DEAN, dentro do pátio, dentro do local de trabalho dela. Então, senhora presidente, aqui não há demagogia. Homenagearemos a soldada Viviane na próxima audiência pública, porque essa sobreviveu a uma tentativa de feminicídio. Ela, uma mulher que defendia outras mulheres e que, na sua atuação na segurança pública, foi ultrajada no pátio de uma delegacia de defesa dos direitos da mulher. Então, senhora presidente, não quero que nenhum homem que se ache no direito de falar sobre o direito das mulheres deponham contra o nosso trabalho. O nosso trabalho é muito sério, porque a gente sabe que somos nós, as vítimas, não só da violência política de gênero que a gente vê cotidianamente dentro dessa casa, mas da violência concreta da sociedade que não aguenta ver uma mulher em lugar de ter um microfone, uma mulher que tem voz ativa e vai sim lutar com firmeza pela vida das outras mulheres. Então, estão todos convidados. Na próxima segunda-feira, dia 25, faremos uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa, falando sobre as profissionais da segurança pública e Viviane, essa soldada que sobreviveu a uma tentativa de feminicídio, será homenageada por nós. Muito obrigada, senhora presidenta. Deputado Marcelo Dino. Senhora presidente. Eu só pediria aos deputados que a todos a gente pede, a gente abre uma exceção. falar daqui. Ninguém vai cercear a fala de deputados ou de deputadas no plenário, que o plenário é para falar. Mas é preciso seguir uma coerência de tempo. O tempo tem que ser respeitado. Concordo com a senhora, isso seria bem breve. A gente abre para que faça uma questão de ordem, que é importante que nas sessões tenha essas questões de ordem. É importante isso, é vida do parlamento, mas é preciso respeitar. Não pode usar o microfone para questão de ordem e falar 10 minutos. Então, eu vou começar a cortar o microfone se passar do tempo. Senhora presidente. Deputado Marcelo Dino. Senhora presidente, boa tarde a todos. Primeiro, eu quero falar do agosto lilás tão importante. Eu tenho minha mãe, tenho minha filha, tenho minha esposa, e nós temos certeza, todos os parlamentos aqui estamos sempre prontos a defender as mulheres, não somente as mulheres, mas todo ser humano. Mas eu quero enfatizar uma coisa aqui, presidente, serei bem breve na minha fala, mas eu vejo constantemente a esquerda aqui, quando se fosse um coronel da polícia militar, do bombeiro, do Degase, qualquer um que tivesse matado a Esther, ontem a esquerda ia estar aqui esbravejando. Mas isso não aconteceu, porque foi um coronel bandido, vagabundo. E para dizer aqui, ser bem sucinto, conforme a deputada que me antecedeu falou, a polícia corta na carne quando alguém faz alguma coisa errada. Inclusive, um dos policiais que estava na ação, que levou à morte do policial que foi para matar outra policial civil, trabalha comigo e não hesitou de realmente agir. Agora, na hora de massacrar a segurança pública, na hora de massacrar os nossos policiais, na hora, faz fila, mas na hora, na realidade, de falar do traficante, do vagabundo, que tem que ser morto, essa é a realidade. Isso não acontece. Obrigado, senhora presidente. Deputado Rodrigo Amorim. Presidente, em primeiro lugar, parabenizar Vossa Excelência pela postura de impor limite de tempo na fala aqui durante os pela ordem. Vossa Excelência é muito gentil e respeita o parlamento, entendendo que esse é um momento importante de debate. Claro que o momento apropriado é o expediente final, mas o momento de debate com os deputados presentes é esse. Então, é importante que possamos fazer uso desse momento, desde que com regras. Só alerto a Vossa Excelência para não responder futuramente um processo de violência política de gênero, querendo colocar na presidência tempo para que deputadas tenham a mesma obrigação de deputados de respeitarem o convívio e o que diz o regulamento e o regimento dessa casa. Senhora presidente, quero parabenizar o deputado Felipe Poubel, líder do PL, pela fala absolutamente precisa, quando escancara a hipocrisia daqueles
que se dizem militantes de direitos humanos, defensor da pauta das mulheres. Pedi ao deputado Felipe Paubel que me empreste aqui rapidamente, parabenizar a Vossa Excelência pela iniciativa. Está aqui, olha, um botão que os colegas deputados e deputadas receberam hoje, iniciativa de Vossa Excelência, para que possamos homenagear uma data importante no nosso calendário, que é a defesa das mulheres. Agora, a começar a narrativa dessa hipocrisia da esquerda, quero que prestem bastante atenção na fala da deputada que me antecedeu, que disse o seguinte: homens que se acham no direito de falar do direito das mulheres. Vejam bem, uma deputada vem a esse microfone e tenta regular e impor limite à atuação parlamentar de deputados homens. Veja só se isso não é violência política de gênero, querer pautar a atividade do mandato que foi conferido pelas urnas a deputados independentes de ser homem, de ser mulher, de que gênero seja. Querer dizer que deputado nessa casa, seja ele qual for, não tem direito ou prerrogativa de falar sobre qualquer pauta. É um absurdo sem precedente, presidente. A esquerda, a mesma esquerda e a mesma bancada que se calou quando um avô, deputado Paubel, foi brutalmente ferido dentro de uma favela, a mesma favela que eles adentram, sem nenhum problema. Não são afrontados pelo crime organizado, que, aliás, eles insistem em não chamar de crime organizado. Vamos, então, a ações práticas. Quero aqui que os defensores de direitos humanos nessa casa tomem medidas, efetivamente, que não sejam apenas soltar pombinhas em prol da segurança pública. Quero que tomem medidas de verdade, como a gente toma, como a gente vai à rua. Quero que deputados nessa casa tomem medidas que sejam aquelas que vão além de colocar algo lilás no peito. Quero que deputados nessa casa se manifestem efetivamente, em primeiro lugar, reconhecendo o crime organizado e dando a nomenclatura correta. Tenham a hombridade de vir a essa tribuna e falar que o crime organizado é crime organizado. Falar que esse vagabundo de alcunha coronel, ele violentou brutalmente uma mulher e eles ficaram calados e só se manifestaram porque o deputado Felipe Paubel veio a essa tribuna no início dessa sessão e falou. E aí motivou que eles falassem. No entanto, mulheres todos os dias, agora nesse momento, estão sendo violentadas nas favelas do Rio de Janeiro por traficantes de drogas, que têm o seu próprio tribunal, que fazem a sua própria condenação de pessoas, muitas das vezes mulheres, e que são sentenciadas e têm a pena aplicada naquele momento dentro de uma favela no Rio de Janeiro. E essa é a mesma hipocrisia da esquerda, se silencia o tempo inteiro. E a única vez que falam, quando são instados a falar por um deputado conservador como líder do PL nessa casa, falam e vêm aqui mais uma vez fazer o quê? Não repudiar o crime organizado. Eles vêm aqui essa tribuna, deputada, para mais uma vez o discurso da sua colega, atacar a polícia no estado do Rio de Janeiro. Os violadores de direitos humanos no estado do Rio de Janeiro não são os policiais, são os traficantes de droga, é o crime organizado, é o poder paralelo, que a mesma esquerda hipócrita que é, não tem a decência de classificar como crime organizado, como traficante e exigir pena severa para que esses covardes que brutalmente violentaram essa mulher não repitam mais isso. Muito obrigado, presidente. Pela ordem. Deputado, eu estou dando 3 minutos, que é o regimental, para uma questão de ordem, tá? Pela ordem. Por gentileza. Obrigado pela gentileza. Quero, em nome da presidente, hoje, parabenizar pela iniciativa do Bottom Lilás, que chama a atenção realmente para um caso grave, que a sociedade vem quanto mais se avolumando, que é a violência contra a mulher. Para complementar a fala dos demais deputados que abrilhantaram o debate, o deputado Felipe Paubel, o deputado Rodrigo Amorim, eu escutei aqui a presidente de Direitos Humanos dessa casa dizendo que ela não precisava se manifestar, senhora presidente, porque aquele que deve tutelar a segurança pública do Estado não é a Comissão de Direitos Humanos. Mas eu já vi dentro dessa casa, senhora presidente, deputada chamar traficante de varejista. Eu já vi deputada se calar agora diante de uma violência contra uma mulher que foi estuprada, violentada e jogada na frente de sua casa. E sabe por que isso acontece, deputado Paubel? Porque quando um varejista de droga morre,
Quem perde voto são eles. E aí, para concluir, senhora presidente, eu quero fazer uma pergunta que eu sempre faço. Quem financia isso tudo? Quem financia a campanha desses crápulas que vem para cá para defender vagabundo, para defender traficante, para defender homicida? Porque eu sei quem financia as minhas campanhas. O homem de bem, o trabalhador, o empresário, aquele que quer ter voz aonde durante muito tempo não teve. Esses crápulas ocuparam essa casa muitas vezes sozinho. E é por isso que vivemos o estado de coisas como vivemos hoje. Mas a cada dia a população está atenta e está colocando cada vez mais homens e mulheres responsáveis com a população de bem e achincalhando e afastando pessoas que são financiadas pelo tráfico para estar aqui dentro. Muito obrigado, senhor presidente. Anuncio. Senhor presidente. Questão de ordem. Questão de ordem. Você tocar a pauta. 3 minutos, como eu dei para os demais. Será menos de 3 minutos, senhora presidente. Eu só quero fazer coro aqui com o meu amigo deputado Felipe Poubel, que trouxe esse tema importante, porque a esquerda realmente, ela é mais do que hipócrita. E eu vou mostrar um vídeo para vocês aqui agora, que é o que acontece na realidade, na prática, dessa gente que defende esses vagabundos que fazem covardia com o povo do Rio de Janeiro. Você, mãe, pai, que seu filho sai de manhã para trabalhar, sai para ir à faculdade, ele está à mercê disso aqui, ó. Isso aqui, que eu vou mostrar a vocês, é exatamente as pessoas que a esquerda defende e que os direitos humanos defendem. Agora vamos ver se isso aqui merece direitos humanos. Olhem aqui, peço aqui para que eles possam fechar aqui, para que as pessoas vejam o que eles fazem. Se a câmera puder fechar aqui melhor, agradeço. Olha lá, ó, picotando o cara, cortando o cara. Vou botar aqui outra vez. É lindo, é isso aqui que eles defendem, ó. Toda a esquerda defende isso aqui, ó. Olha lá, ó. Esses são os merecedores dos direitos humanos que eles vêm aqui fazer a defesa deles no microfone da Assembleia Legislativa. Então você que vota na esquerda, tá aqui, ó. É isso aqui que eles defendem. Repensem bem o que vocês estão fazendo. Obrigado, presidente. Anuncio. Projeto de lei número 6431A de 2022, de autoria da deputada Franciane Mota, que altera a lei 3.163, de 12 de janeiro de 1999, para incluir o teste HTLV nos exames de pré-natal das gestantes na rede pública e privada de saúde do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir... Discussão, presidente. Como? Discussão, presidente. Para discussão? Isso. Parabenizo muito a deputada, voltando aqui aos trabalhos, né? Que nós que precisamos estar garantindo a saúde da população. Parabenizo muito a deputada por isso. A gente tem aí as gestantes especificamente com esse vírus e que não eram identificados, causando um problema muito grave, inclusive nas crianças, quando elas nascem, tendo leucemia e outras doenças graves referentes a esse vírus. Então, nós precisamos saber para que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para defender as mulheres enquanto Agosto Lilás. Nós estamos aqui para poder fazer leis para a saúde nesse estado do Rio de Janeiro e, principalmente, nós estamos aqui para poder, cada um de nós, garantir a saúde. Então, parabenizo a deputada. Então, eu queria realmente fazer essa discussão. Muito obrigada. Não havendo mais quem queira discutir, encerrado. Para discutir? Para discutir, questão de ordem depois, Souza. presidente. Senhora presidenta, muito rápido, só para parabenizar a deputada Franciane Mota, esse teste de HTLV no pré-natal de gestantes é fundamental. Inclusive, eu que estive gestante há quase um ano atrás, minha filha vai fazer 1 ano no mês que vem, vi o quanto que vários desses exames são fundamentais para prevenir, para a prevenção de doenças nos bebês. Então, é fundamental que tanto a rede pública e a rede privada tenha esse teste incluído. E aí, só para dizer que esse teste de HTLV, que é um vírus linfotrópico de célula T humana, nos exames pré-natais, é um reforço à prevenção e ao diagnóstico precoce de uma infecção que é silenciosa, mas com potencial de causar doenças graves, tanto na gestante
quanto no bebê. Então, nesse sentido, lembrar que a sua principal via de transmissão no contexto de gestação é vertical, ou seja, essa infecção é de mãe para o bebê, seja durante a gravidez, no parto ou principalmente pela amamentação. Então, deputada Franciane Mota teve aí a sensibilidade de garantir que esse teste HTLV para gestantes, tanto na rede pública quanto na rede privada, eu tenho certeza que é para salvar a vida dessas mulheres e também desses bebês. Parabéns, deputada Franciane. Não havendo mais quem queira discutir, para discutir? Questão de ordem, presidente. Só um minutinho que eu estou votando o projeto. Presidente, eu quero agradecer aqui aos meus pares pela aprovação do projeto, que acredito que vai ajudar muito na prevenção, né, de doenças para o bebê, e abrir para coautoria, para quem quiser. Coautoria, deputada Renata Souza, deputado Samuel Malafaia, Mink, a deputada Célia Jordão, presidente. Deputada Célia Jordão. Célia Jordão também. Deputado Valdo Ceasa, deputado Munir Neto, deputada Élica Takimoto, Dionísio Lins, Luiz Paulo e o deputado Jorge Felipe Neto e Tia Ju. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. A emenda de redação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a redação do vencido assim emendado. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai a autógrafo. Pela ordem, presidente. Na verdade, pedir questão de ordem, mas pela ordem. É rápido, presidente. Hoje, dia 20 de agosto, fui instado para o meu querido irmão Ronaldo Veloso a celebrar aqui no microfone o Dia do Maçom, mandar um fraterno abraço a todos os irmãos da nossa Fraternidade Universal, em especial aqueles do Rio de Janeiro que, tijolo por tijolo, ajudam a construir um Estado melhor. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. 2 minutos e meio. Eu estou no segundo projeto ainda, já são quase 16 Mas Vossa Excelência vai ver que pela ordem não é ofensivo, não vai provocar nenhuma polêmica. É o seguinte, eu soube ontem, Tia Ju, e falo aqui para minhas companheiras deputadas que estão aqui também, a Renata Souza, a Dani Monteiro, a todos os deputados, Luiz Paulo, professor Josemar. Eu soube que um dos imóveis que o governador mandou, dizendo que ia vender para arrecadar fundos, é a sede do Arco-Íris, na Rua da Carioca, número 45. O Arco-Íris tem a permissão temporária, investiu 800 mil, aquilo estava caindo aos pedaços, reformou, tem 9 programas assistenciais, eu estou com a lista deles, várias em parceria com a Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Ação Social, né? Outros com a UERJ, projetos de prevenção de HIV, projeto de curso de moda, tudo. Então, como é que você dá autorização, o sujeito vai lá, está caindo aos pedaços, faz obra naquilo tudo, tem parceria com os museus, estão fazendo um museu da luta LGBT no Rio, parceria com 2 museus, e agora entra na lista dos prédios que vão ser vendidos. É uma coisa que não há cabimento, é o movimento LGBT mais antigo e mais atuante no Rio, coordena todas as paradas LGBT e a parceria forte com o governo do Estado, com o programa Rio Sem LGBTfobia, que é um programa do Estado. Então, eu falei isso hoje na CCJ e todos os deputados da CCJ, inclusive o deputado Luiz Paulo, pediu que todos esses projetos passem pela CCJ e a gente baixe em diligência ou exclua aqueles que não têm nenhum cabimento entrar para vender. E esse não é o único, há outros. Era apenas isso, deputada Tia Ju. Eu tenho certeza que Vossa Excelência, que conhece o problema, também será solidária nesse caso. Anuncio o projeto de lei número 1026A de 2023, de autoria do deputado Vinícius Cozzolino, Índia Armelau, que cria o programa de doação de sensores de glicose para portadores de diabetes no estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, a emenda de redação. Os senhores que aprovam, permanecem como estão, aprovado. Em votação,
O projeto assim emendado, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a autógrafo. Anuncio em segunda discussão, projeto de lei 1888-23, de autoria do deputado Fred Pacheco, que altera a lei estadual 7.356, de 14 de julho de 2016. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio projeto de lei número 2563, de 23, de autoria do deputado Tiago Galhaço, que altera a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, que consolida a legislação relativa às datas comemorativas do Estado do Rio de Janeiro para incluir no calendário oficial o dia do compositor evangélico. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Já peço aí a coautoria também o deputado Samuel Malafaia. Anuncio o projeto de lei número 3738 de 2017, de autoria do deputado Átila Nunes, que dispõe sobre a criação de programas de prevenção de saúde da doença de aspergilose no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Parecer das comissões de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, saúde contrária, orçamento, fiscalização financeira e controle favorável. Relator, deputado Carlos Mink, doutor Deodaldo Zeidan. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em primeiro, retorno em segundo. Anuncio o projeto de lei número 2917 de 2020, de autoria do deputado Daniel Liberon, que altera o anexo da lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro a Semana Estadual da Conscientização sobre a esquizofrenia. Parecer das comissões de Constituição e Justiça pela juridicidade com emenda. Saúde favorável, com a emenda da Comissão de Constituição e Justiça, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle favorável. Relatores, deputado Luiz Paulo, Jorge Felipe Neto, Renato Miranda. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, as emendas da CCJ. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio projeto de lei número 2466 de 2023, de autoria do deputada Verônica Lima, que declara como patrimônio histórico, cultural e material o Botafogo de Futebol e Regatas. Parecer das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas de cultura favorável, com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça e de Esporte e Lazer favorável. Relatores, deputado Vinícius Cozolino, Chico Machado e Inda Melau. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda da CCJ. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai para a redação do vencido para a segunda discussão. Coautoria, o deputado Samuel Malafaia, a deputada Franciane Mota também pede coautoria e o deputado Munir Neto. Deputado Dionísio Lins. Anuncio, em discussão única, projeto de resolução número 565 de 23, de autoria da deputada Renata Souza, que concede o prêmio Marielle Franco a Dira Paz Silva, parecer da Comissão de Normas Internas, proposição externa favorável. Relatores, deputado Jorge Felipe Neto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, mas como estão, aprovado, vai à promulgação. Para a declaração de voto, deputada Renata Souza, autora da proposta. Senhora Presidenta, agradecer aqui às deputadas e os deputados que votaram favoráveis a conceder o prêmio Marielle Franco à atriz Dira Paz, que se compromete desde sempre com a defesa intransigente dos direitos humanos, com a defesa intransigente do meio ambiente, usa também, não só de ser o fato de uma talentosíssima atriz, Dira Paz usa também da sua imagem para promover ações concretas de defesa da dignidade humana. Por isso, nada mais justo de conceder a ela o prêmio Marielle Franco. Marielle Franco, que é uma expressão, sim, de mulher
preta, favelada, LGBT, que construiu e consolidou a luta em defesa das mulheres, a luta em defesa dos direitos humanos, a luta em defesa do movimento negro e daqueles e daquelas que são LGBTQIA+. Então, nada melhor do que conceder esse prêmio de Marielle Franco com a força que Marielle Franco tem e Marielle Franco presente, hoje e sempre, a querida Dira Praz. Muito obrigada, senhora presidenta. Anuncio o projeto de resolução número 1149, projeto 1149, de 24, de autoria do deputado Bruno Boareto, concede medalha Tiradentes e o seu respectivo diploma ao excelentíssimo senhor Leonan Lopes Melhorance, prefeito do município de Cordeiro. Parecer das comissões de normas internas e proposição externa favorável. Relator, deputado Felipe Pobel. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, mandam como estão, aprovado, vai a promulgação. Anuncio projeto de resolução número 1284, de 25, de autoria do deputado Luiz Paulo, concede medalha Tiradentes e seu respectivo diploma ao senhor Genilson Araújo Silva, da comissão de... parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas favorável. Relator, deputado Yuri Moura. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a promulgação. Anuncio o projeto de resolução número 1287, de 25, de autoria do deputado Marcelo Dino, que concede medalha Tiradentes, respectivo diploma, ao excelentíssimo senhor Jorge Antônio dos Santos Júnior, inspetor de Polícia Civil, terceira classe da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposição Externa favorável. Relator, deputado Felipe Pobel. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a promulgação. Anuncio, incluindo na ordem do dia, de acordo com o inciso 3º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em votação em segunda discussão, redação do vencido assim emendada. Projeto de lei número 6283, de 2022, de autoria do deputado Samuel Malafaia, que estabelece a política estadual de valorização da vida em casas de abrigo, casas de passagem e centros de acolhimento no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, pendente de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, Saúde, Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer para a Constituição e Justiça, deputado Fred Pacheco. Deputado Rodrigo Amorim, perdão. Presidente, não hesite. Qualquer coisa, só chamar o deputado Fred Pacheco, que me substitui com toda tranquilidade. Tem aqui a minha outorga. Vossa Excelência fala por mim, deputado. Sempre. Pela prejudicabilidade das emendas 1, 2 e 3, presidente. Obrigada. Pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, deputada Dani Monteiro. Senhora presidenta, no mérito favorável às emendas de plenário. Pela Comissão de Saúde, deputado Dr. Pedro Ricardo. Deputado Felipe Pobel. Deputado Jorge Felipe Neto. Felipe Pobel. Pela Comissão de Saúde. Presidente, acompanha a CCJ. Obrigada. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado André Correia, deputado Carlos Macedo, deputado Luiz Paulo. Favorável. Favorável. Obrigado, deputado. Favorável. Com os pareceres emitidos, em votação, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, as emendas de plenário. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a emenda de redação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a redação do vencido assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a autógrafo. Deputado Samuel Malafaia, autor da proposta. Declaração de voto. Senhora Para presidente, declarar.
Senhora presidente, senhoras deputados, deputadas, quero agradecer a todos os colegas pela aprovação do projeto 6283A de 2022, de minha autoria, que institui a Política Estadual de Valorização da Vida em casas de abrigo, casas-abrigo, casas de passagem, centros de acolhimento do Estado do Rio de Janeiro. Esse projeto é uma resposta necessária à realidade de pessoas em situação de vulnerabilidade social e emocional, que buscam nesses espaços não apenas proteção física, mas também acolhimento humano e dignidade. A valorização da vida precisa ser mais do que um discurso, claro. Ele deve ser traduzida em ações concretas de cuidado, escuta, suporte psicológico, reintegração social, paciência para entender os problemas e trazer uma resolução efetiva. Essa política que será criada com a aprovação desta lei reforça o compromisso do Estado com a promoção da saúde mental, especialmente na prevenção do suicídio, a automutilação, a depressão e a síndrome do pânico. Agora é aguardar a sanção do governador com a convicção de que estamos avançando em direção a uma sociedade mais justa, solidária e comprometida com a vida. Agradeço aos meus pares e também abro para quem quiser estar como coautor, coautora. Coautoria aberta pelo autor. Coautoria. Eu quero coautoria. Deputada Célia Jordão também está pedindo coautoria. Obrigada. O deputado Dionísio. A deputada de Rosa, Claro, o Dionísio. O deputado Fred Pacheco também. Muito obrigado, deputado Samuel Malafaia. Parabéns. Eu queria ainda aproveitar aqui os deputados que se mantêm no plenário. E eu consultei aqui, não foi feito esse pedido de 1 minuto de silêncio em memória da jovem Esté, que foi brutalmente assassinada, né, no mês do combate à violência contra a mulher. Eu queria, em nome da Procuradoria da Mulher, pedir 1 minuto de silêncio em memória a ela e em respeito, e pedir para que todas as autoridades se unam, se juntam, todas as esferas, para que realmente esse mal, que é o assassinato de mulheres, seja banido do nosso país. Porque o Rio de Janeiro, de novo, entra no ranking de estado que mais mata mulheres. Então, em nome da Esté, eu quero pedir aí, pela Procuradoria da Mulher, 1 minuto de silêncio em memória dessa jovem brutalmente assassinada depois de ser estuprada de forma cruel. Meu repúdio e indignação a esse ato cruel e minha solidariedade eterna a essa família que chora a dor da perda dessa mulher. Da Procuradoria da Mulher. Pela ordem, presidente. Gostaria de aproveitar, antes ainda, nesse mesmo tema, falta 2 projetos ainda, para parabenizar a ação feita pela Sala Lilás também, no Corpo de Bombeiros, que reuniu ali o maior número de militares, na sua massa, homens, para ouvir falar do Agosto Lilás. Nós precisamos
conscientizar e precisamos continuar trabalhando unidos e unidas para erradicar essa chaga cruel da nossa sociedade. A Procuradoria da Mulher tem essa ação, a Procuradoria da Mulher é um mecanismo que tem a minha, a deputada Célia, como procuradora e procuradora de junta, mas é um mecanismo da bancada feminina como um todo desta casa. Pela ordem, presidenta. O deputado Samuel Malafaia me pediu pela ordem. Rapidamente. Para a declaração de também voto? Não, pela ordem. Pela ordem. É um absurdo o que se tem feito com as mulheres aqui do nosso país, e essas penas contra esses crimes deviam ser agravadas, porque não é, isso é uma coisa, uma aberração. Então, eu estou solidário às mulheres, que eu sempre tratei bem, minha esposa, minha filha, minha neta, minha bisnetinha, e acho isso uma coisa horrível para os brasileiros, ao mesmo tempo que nós temos fama de sermos pessoas simpáticas e alegres, também agora já estão maculando essa fama com esse feminicídio violento. Meu repúdio total a isso. Obrigada, deputado. Deputada Renata Souza. Senhora presidenta, não só para acolher aqui a fala que Vossa Excelência faz frente à Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa, que Vossa Excelência tem feito um trabalho super importante e fundamental e que, sem dúvida nenhuma, os nossos trabalhos estão juntos e misturados, porque a gente sabe, inclusive, que quando chega a temas que a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher ou a Sala Lilás não dão conta, a gente repassa à Procuradoria da Mulher e assim e vice-versa, né? Que a gente está numa ação aqui na Assembleia Legislativa em mão dupla. E é isso que significa a importância de nós, mulheres, estarmos unidas para a defesa intransigente da vida de outras mulheres. E, nesse sentido, falar que a Sala Lilás, junto à Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, no dia de ontem, na terça-feira, fez uma ação com a Getransp aqui no metrô da Carioca para falar sobre a violência que as mulheres sofrem nos transportes. Uma ação que foi super importante, acolhendo ali as denúncias das mulheres também, que não tem desde o vagão feminino respeitado, mas toda uma lógica de violência, de assédio e até de violência sexual dentro dos transportes. Então, nós também temos feito parcerias importantes com a Getransp nesse sentido, parcerias com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, justamente porque entendemos, senhora presidenta, que essa rede de cuidado e proteção às mulheres, ela é fundamental. E nós, claro que o caso da Esther deixa todos nós ruborizados, tamanha a violência que é, mas entender que a Esther foi mais uma vítima da lógica completamente absurda, onde homens se acham no direito de pensar que mulheres são suas propriedades. E aí vai ser na favela, vai ser fora da favela, vai ser em qualquer espaço, porque, infelizmente, senhora presidenta, a lógica de violência contra a mulher perdura. Então, não só fica aqui a nossa solidariedade à família da Esther, como nós já tínhamos nos posicionado, senhora presidenta. Inclusive, já dei entrevista pública sobre o caso da Esther. Então, é falacioso a lógica de dizer aqui que nós não nos pronunciamos. Nós nos pronunciamos sim e nos pronunciamos a todo e qualquer momento e não precisamos aqui fazer palco diante de mais uma violência atroz, aterrorizante que uma mulher do estado do Rio de Janeiro sofreu. Então, a todas as mulheres vítimas de violência, conte com a Sala Lilás, conte com a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e conte com a Procuradoria da Mulher, excelentemente gestada pela deputada Tia Ju. Obrigada, presidente. Senhora presidente, uma questão de ordem para pedir a inclusão em pauta de um projeto de emenda constitucional de minha autoria, que está num momento muito importante face ao que aconteceu no âmbito do governo federal. Aliás, um governo federal apoiado por essa esquerda, já que a gente está falando da hipocrisia da esquerda, um governo federal que é apoiado pela esquerda, que é apoiado pelo PSOL, que num decreto do presidente que foi revogado pelo próprio presidente, ele muda, faz uma alteração à política integrada de proteção à primeira infância. E muda uma palavra que tem todo sentido. Ela tira dessa política integrada de proteção à infância o termo proteção à infância, à vida, desde a gestação
fazendo uma alteração para desde o nascimento. Essa é uma explícita campanha pró-aborto, patrocinada pela esquerda, patrocinada pelo PT, pelo PSOL, e que aqui no Rio de Janeiro a gente quer efetivamente transformar na Constituição do Estado do Rio de Janeiro, colocando ali, deputado Fred Pacheco, sei que é uma pauta de Vossa Excelência, assim como da presidente Aju, estabelecendo ali na Constituição do Estado que naquela imposição do direito, respeito e proteção à vida, que seja consagrado na Constituição do Estado, que seja efetivado desde a concepção, e não apenas diferente do que a esquerda, que não fica ruborizada na defesa do assassinato de crianças, mas que possa ser estabelecido aqui na Constituição do Estado do Rio de Janeiro, através dessa PEC, a defesa incondicional da vida desde a concepção e não apenas após o nascimento. Obrigado, presidente. Parabéns pela iniciativa, deputado. Inclusive, esse mês, o Agosto Lilás, também é o mês da primeira infância, né? Que a gente também milita nessa questão da primeira infância, e é o mês da primeira infância. E a gente tem lutado muito para que essas crianças tenham aí os seus direitos garantidos nessa tenra idade tão importante e crucial, que é desde a sua concepção até os 6 anos de idade, essa criança possa ter ali seus estímulos e tudo que ela precisa para crescer de forma ampla e com a garantia da sua total proteção integral. Outro assunto que está muito em voga agora, porque um influencer falou, mas a gente vem falando, e eu provo isso num artigo meu que eu convido a todos os nossos colegas a lerem, que ontem foi publicado na página do Dia, falando sobre a adultização de crianças. A gente já vem falando isso há muitos anos, por que não dizer há mais de uma década, sobre a adultização de crianças, que já vem sendo feita pela televisão e hoje, com o advento das redes sociais, tem ganhado uma proporção. E a gente fala, mas quando o influencer fala, ganha a notoriedade que teve. Inclusive, não me canso de falar da minha lei, que infelizmente o ano passado foi vetada integralmente, que vinha nessa linha de proteção das crianças para que elas não sejam adultizadas antes do tempo. Então, parabenizo aí. Além do Agosto Lilás, nós temos o Agosto Verde também, que é da proteção e da valorização da primeira infância. Deputado Fred Pacheco. Muito rapidamente, somente para saudar o deputado Rodrigo Amorim, que, mais uma vez, faço coro em defesa daqueles que, de fato, mais precisam e são inofensivos, são inocentes, que muitas vezes são jogados à margem, porque não... As pessoas não conseguem entender que quando a gente fala de vida, a gente está falando de vida desde a sua concepção, então faz muito bem nosso deputado Rodrigo Amorim na iniciativa. E também só para avisar que o deputado Douglas Gomes não está conseguindo conectar no sistema eletrônico, então pediu para que fosse registrado a presença, então aqui faço o registro à mesa diretora, presidente. Presidenta. Deputado Yuri, é a questão de ordem? Presidenta, já que é o assunto que está em voga, 3 primeiro minutos, também tá ótimo, deixar aqui meus sentimentos à família da Stephanie, a minha indignação com o que tem acontecido aqui no estado do Rio de Janeiro, que é um estado sem governo, um estado que foi majoritariamente governado pela direita, e se a gente vive um quadro desse de insegurança pública, de quase guerra civil, é por conta de uma política que não entende que a segurança pública, por si só, não vai resolver no tiro, porrada e bomba. Então, nós sempre estivemos do lado certo. Eu falo isso como deputado, que entende que o Estado precisa fazer o uso da força, mas o Estado, antes de tudo, precisa entender os direitos e as garantias ao qual tem ao exercer a força. Então, essas contradições que tentam colocar no nosso colo têm feito com que algumas máscaras caiam. E aí a senhora levantou um assunto muito importante. Eu queria entender por que a bancada do PL na Câmara Federal, que está tentando obstruir, prejudicar as votações dos projetos contra a adultização de crianças, contra o uso de imagens sexualizadas de crianças, porque foi o que aconteceu nessa semana. Não foi a bancada do PSOL, não foi a bancada do PT, não foi bancada da esquerda nenhuma. Foi a bancada da direita, em especial do PL, liderando o processo para fazer com que não fossem votados os projetos que combatem a adultização de crianças, baseado numa falsa liberdade. No conceito filosófico, liberdade é uma coisa, libertinagem é outra. É que a gente, no coloquial, acha que libertinagem é algo ligado à volúpia, à lascívia, mas não. Na vertente de alguns pensadores, libertinagem é a falsa liberdade também.
Então, essa falsa liberdade de poder fazer o que quer na internet, inclusive explorar sexualmente a imagem de crianças forçosamente adultizadas, sendo que por trás desse iceberg, na base dele, para dentro da água, tem inclusive tráfico humano, tem pais e mães que estavam recebendo para deixar o filho nesse tipo de exposição, é muito grave uma bancada que se diz defender a família ter esse tipo de prática. E aí eu falo na condição de pai também, tenho 2 filhos, o Dom Joaquim, graças a Deus, com a minha companheira Ana Carolina, sou de família, até porque a direita tentou sequestrar os valores e os princípios que a gente tem, mas se nós defendemos a coletividade, nós defendemos a família também, que inclusive é a primeira instância de coletividade que a gente tem na vida. Estou olhando aqui minha companheira Renata Souza, defensora dos direitos humanos, acabou de ter a Rubi, uma ótima mãe de família. Flávio Serafini, que está aqui do meu lado, tem 2 filhos. E aí, a gente não defende a família? Eu defendo também as famílias que não só sofrem com a insegurança do Rio de Janeiro, defendo também as famílias palestinas, que já morreram 50 mil crianças e a direita não fala nada sobre isso. 1 milhão de crianças palestinas passando fome. E todo mundo lá batendo palma para Israel. Ninguém é contra a Israel que está na Bíblia, ninguém é contra os judeus, porque os judeus sofreram muito na história também, como o povo preto sofreu, como o povo da América Latina sofreu, como os asiáticos sofreram. Mas o que a gente está falando é um Estado que é genocida. E não sou eu que estou falando, não. O Yuri, líder do PSOL. A França está falando. A Austrália está falando. Tem centenas de milhares de pessoas na Austrália na rua. A União Europeia está falando que não dá mais, que o Estado de Israel é genocida. Mas as crianças palestinas podem passar fome? A gente pode ver um avô chorando com um bebê morto? Ele é menos humano porque ele é palestino? Então, assim, está na hora de dar uma limpada. Porque seja na adultização de crianças, seja numa concepção errada do que está acontecendo na Palestina, ignorando as mortes de crianças, de mães e de idosos. Ou seja, nos debates que aparecem aqui de segurança pública, a contradição está aparecendo. As máscaras estão caindo. Para concluir... Só que é o seguinte, a gente defende todo tipo de família, porque família é diverso, família é onde tem amor. E a gente não vai aceitar que tentem cooptar esse entendimento nosso. Eu sou da esquerda popular, nacionalista, e entendo que esse debate precisa ser feito de forma honesta e aberta. Mas a gente não vai mais aceitar acusações e lações absurdas. Muito obrigado. Anuncio em tramitação ordinária em primeira discussão o projeto de lei número 5125 de 2025, de autoria da deputada Tia Ju, que declara o restaurante Chinantal patrimônio cultural, turístico e gastronômico do Estado do Rio de Janeiro, pendente de parecer da Constituição de Justiça, Cultura, Turismo e Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional. Para emitir parecer pela Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. O restaurante Chinatown. Quem não conhece, visite na sua terra. Presidente, parecer pela constitucionalidade com emendas. Aliás, Vossa Excelência, eu me recordo desse momento. Vossa Excelência era secretária do município do Rio de Janeiro, aliás, a melhor secretária da história do Rio de Janeiro. E eu lembro exatamente desse grande monumento que foi feito ali na nossa Tijuca. Então, parabenizar a Vossa Excelência, não só pela iniciativa, mas pelo que fez, não só na secretaria, mas também o grande movimento que fez nessa relação que Vossa Excelência tem diplomática com muitos países, dentre eles a China. Parabéns. Obrigado. Pela Comissão de Cultura, deputada Verônica Lima. Deputada Dani Balbi. Deputada Franciane Mota. Deputado Carlos Mink, pela Cultura. Presidenta Tia Ju, claro que o projeto, ele transforma em patrimônio cultural, turístico e gastronômico o restaurante Chinatown. Na verdade, o Rio tem uma vocação para a gastronomia, né? Tem uma vocação para o turismo. E faz muito bem Vossa Excelência em ressaltar isso, que é uma forma de incentivar, chamar atenção. Isso gera emprego, né? Isso gera talento, isso gera atração turística para o Rio. O projeto é bom e o parecer só pode ser completamente favorável. Obrigada. Pela Comissão de Turismo, deputada Célia Jordão. Favorável, presidente, parabenizando aí a sua iniciativa. Obrigada, querida. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputado Carlos Macedo. Deputado Carlos Macedo.
Deputado Yuri. Favorável, presidenta. Com os pareceres emitidos, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. As emendas da CCJ. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em primeira. Retorna em segunda para a redação do vencido para a segunda discussão. Ressaltando que esse restaurante, que fica ali na Tijuca, no território do deputado Rodrigo Amorim, tem cerca de 30 anos de história naquele território e tem apresentado diversas atrações culturais, além da culinária e da gastronomia chinesa. Espero que ele volte em breve para que a gente possa estar colocando a placa lá de patrimônio desse local, desse espaço cultural. Anuncio o projeto de lei 5765 de 2025, de autoria do deputado Júlio Rocha, que declara como patrimônio turístico, histórico, religioso, cultural, de natureza material do Estado do Rio de Janeiro, a Igreja Matriz de Santa Teresa, localizada no município de Teresópolis. Pendente de parecer das comissões de Constituição e Justiça, de Cultura, Turismo, Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional. Para emitir parecer pela Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Deputado Fred Pacheco. Presidente, pela juridicidade com emendas. Pela Comissão de Cultura, deputado Carlos Mink. Deputado Carlos Mink. Deputado Munir Neto. Seguindo a CCJ, Tia Ju. Obrigada. Pela Comissão de Cultura, deputada Verônica Lima. Deputado Munir Neto. Acabou de dar pela Cultura, né? Pela Comissão de Turismo, deputada Célia Jordão. Favorável, presidente. Obrigada, deputada. Favorável. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputado Yuri. Favorável. Com os pareceres emitidos, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, o parecer da CCJ. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Nada mais a tratar na ordem do dia. Passa-se ao expediente final. O primeiro orador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo, que abriu mão de falar por conta da voz, está com rouquidão. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência declara encerrada a presente sessão.